primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, primeira carta do apóstolo Pedro. E é pensando justamente nisso que a banda acabou de nos trazer. Quando nós chegarmos na presença do Senhor e receber das mãos do Senhor a herança que Ele tem para cada um de nós, nós vamos pensar, valeu a pena. Valeu a pena viver para Ele nessa terra, valeu a pena dizer não para o pecado, valeu a pena investir a minha vida no reino, valeu a pena viver como a palavra de Deus nos orienta. Eu quero que nessa manhã você conheça sua herança, e você entenda que Deus a está guardando para você. Nós estamos numa série de mensagens e estudos baseados na primeira carta do apóstolo Pedro, e na primeira mensagem dessa série, nós aprendemos que nós somos estrangeiros nessa terra, vivemos aqui de passagem, e o nosso trabalho, enquanto passamos aqui, é semear a boa semente do Evangelho. Nós vamos continuar nessa série que eu estou chamando de Cristãos no século 21, kit de sobrevivência. Como ser um cristão nessa era tão anticristã? Como ser um cristão nesse tempo em que o cristianismo, em alguns países, já é considerado coisa do passado? E no nosso país, nós estamos nos tornando tão perseguidos. Os valores cristãos estão sendo constantemente bombardeados pela mídia, de uma maneira geral, e nas ruas, e na sociedade, de uma maneira tão ampla. Como ser cristão nesse tempo? Pedro nos dá o kit de sobrevivência. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 3 a 5, e nós hoje vamos descobrir que Deus guarda o que Ele nos dá, e nós podemos louvá-lo por isso. Diz o texto aí, na Nova Versão Internacional: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, depois dos seus breves comentários introdutórios nos versículos 1 e 2, nós vimos isso na primeira mensagem, Pedro se abre para louvar a Deus. No versículo 3, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é inerentemente digno de ser louvado, e Pedro percebe isso. Nós começamos a nossa palavra de louvor com a palavra bendito, bendito. Irmãos, nós somos chamados para falar bem de Deus, para falar bem do nome de Deus. Então, quando nós o louvamos, nós estamos falando bem de Deus. Quando nós louvamos o soberano Deus e o seu Filho Jesus, nós estamos falando bem dele, bendito. Pedro usa 3 títulos aqui para descrever o nosso Deus. Ele fala do nosso Senhor, se refere ao nome de Deus no Antigo Testamento, Adonai, Senhor. Ele fala de Jesus, significa o nome do Senhor. Jesus significa Salvador, e ele fala do Cristo, que é o Messias, ou o ungido de Deus. Agora, uma vez que Pedro começa louvando a Deus, no versículo 3, ele não consegue parar, até o versículo 9, na verdade essa é uma única frase de louvor, do versículo 3 ao versículo 9, uma única sessão inteira, louvando a Deus. Quando John Piper olhou para essa passagem, ele ressaltou que Pedro começa com admiração.
Pedro começa com adoração, em vez de com preocupação. Pedro escolhe louvar a Deus em vez de se concentrar nos seus problemas, nas suas perseguições. Em suma, Pedro começa com Deus, é onde nós devemos começar sempre, irmãos. À medida que os crentes são descritos como pessoas dispersas, nesse momento há uma grande perseguição. Pedro escreve essa carta debaixo da perseguição do imperador Nero. Os crentes estão fugindo por todos os lados. Mas nesse momento ele quer que esses crentes saibam quem é Deus e o que Deus tem feito por eles. E ele então começa louvando a Deus. Queridos, quando nós vemos Deus como grande, os nossos problemas são colocados na devida perspectiva. Quando a gente olha para Deus e o enxerga como de fato Ele é, grandioso, soberano, majestoso, os nossos problemas são colocados na perspectiva correta. Agora, quando a gente permite que os nossos problemas controlem tudo, nós mal podemos ver Deus. Você entende? É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele começa a sua carta dirigida para crentes em perseguição, crentes que estão morrendo, crentes que estão sendo massacrados, mas ele começa no lugar certo, ele começa louvando a Deus, colocando Deus no seu trono. Nós deveríamos aprender com isso. Ao invés de começar com os nossos problemas, ou começar pelas nossas perseguições, nós devemos começar por Deus. Não permitir que os problemas controlem a nossa vida, pelo contrário, permitir que Deus ocupe o lugar de soberano que Ele é mesmo. Deixe-me fazer outro destaque. Em nossos cultos de fim de semana, quando o povo de Deus se reúne no templo, é fácil pensar, irmãos, que o tempo de cantar é o tempo da adoração, e o tempo da pregação é o tempo do ensino. Não é isso que está na cabeça de muita gente? Muito bem, o Márcio e a banda terminaram de cantar, esse é o tempo de cantar. Agora vem o tempo de ensino. Então tem um tempo de cantar e tem um tempo de ensinar. Queridos, nada poderia ser mais errado do que esse pensamento. Na verdade, tudo é adoração. Nós louvamos através da música e nós adoramos através da pregação. Nós vemos a majestade de Deus através da música e nós vemos a majestade de Deus através da mensagem pregada. Nós não terminamos a nossa adoração quando o cantor ou a banda desce daqui e senta e a mensagem começa. Não! Nós continuamos a nossa adoração quando nós honramos a palavra de Deus. John Piper se refere à pregação expositiva como sendo adoração. Adoração. Esses dias eu assisti um trecho de 20 minutos de uma mensagem pregada por um pastor sul-coreano, de uma das maiores igrejas lá da Coreia, também uma das maiores igrejas do mundo. Ele pregava numa igreja aqui no Brasil, e o trecho da mensagem, ele dizia o que ele aprendeu com os brasileiros, os crentes brasileiros. E era uma mensagem negativa, porque ele dizia que aprendeu coisas horríveis com os crentes brasileiros. Ele aprendeu, por exemplo, com os crentes brasileiros, que é certo sair no meio do culto, por razão nenhuma. Eu vou beber água no meio do culto. Eu vou no banheiro. Você já reparou, quando um adolescente vai ao banheiro, ele nunca vai sozinho? Eu não entendo. O que ele vai fazer lá, ele tem que fazer sozinho, mas ele tem que levar alguém com ele. Eu vou beber água. Caramba, por que não bebeu antes? Eu entendo, irmãos, que surgem necessidades urgentes. Mas eu concordo com o pregador coreano, quando diz da irreverência do nosso povo. Por exemplo, gente que consegue ficar
na hora do culto, batendo papo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma tremenda desonra para o nosso Deus. Uma desonra para o nosso Deus. Significa que você se importa mais com seus contatos do Facebook e do WhatsApp do que você se importa com Deus que está sendo adorado ou com a palavra que está sendo pregada. É tão estranho isso. Há 15 anos atrás, nós ainda não tínhamos a explosão do telefone celular, não existia esse negócio de ter que se levantar para atender o celular. Eu entendo, irmãos, que alguns irmãos médicos, em algumas situações, não em todas, em algumas situações eles precisam ficar com o seu celular ligado, porque são médicos, tem pacientes que passaram por cirurgias, estão internados e estão numa situação crítica que precisa do contato com o médico. Ok, agora irmãos, eu não entendo nenhum outro motivo que nos faça levantar para sair e atender telefone celular. Pastor, deixei meu filho em casa. Olha, 15 anos atrás não existia isso. O filho ficava em casa, na boa, e você entregava aos cuidados de Deus. É tão estranho, irmãos, que hoje há uma irreverência tão generalizada. As pessoas hoje estão assim, tão irreverentes dentro do culto, tão desligadas, pensando em tantas outras coisas que não honram a palavra de Deus. Tudo é adoração, irmãos. Tudo é colocar Deus no devido lugar dele, lugar de Deus. Quando a gente canta e adora, isso é adoração. Quando a gente prega, isso é adoração. O mesmo se refere à oferta. Doar é parte do culto. É uma expressão de exaltação ao Todo-Poderoso. É um lembrete de que tudo pertence a Ele. Tudo. Comunhão, louvor, dedicação, pregação, é tudo adoração. Então, querido, começa a colocar na sua cabeça, a partir das 9h30, quando eu sentar no banco da igreja, até as 11, 11h15, 11h30, meu contato é só com Deus, e a palavra de Deus, e a adoração a Deus. Vou beber água, vou no banheiro, vou organizar tudo, porque esse tempo é do meu Deus, esse tempo é para Deus. Toda teologia, irmãos, deve começar e terminar com adoração. É isso que Pedro está fazendo. A pregação deve começar e terminar com louvor a Deus. É interessante que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é idêntico a 2 Coríntios 1,3 e Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e Paulo não puderam deixar de louvar quando contemplaram quem nós somos e quem o nosso Cristo é. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, quando você está passando por problemas ou perseguições, a melhor coisa que você tem a fazer é louvar a Deus. Vamos lembrar que tudo é a respeito de Deus, não é a respeito da gente. A gente vive a vida como se a vida fosse a nosso respeito. Não é, a vida é Deus. Não é nada sobre nós, é sobre Deus. A gente precisa deslocar o centro, o eixo, para Deus. Porque a gente pensa que o eixo somos nós. Não somos, irmãos. Não somos. Eu estou reformulando, repaginando, renovando aquela série de mensagens, 7 leis da vida espiritual. Vou trazê-la de volta daqui a algumas semanas. 7 leis da vida espiritual. Eu lembro que quando eu preguei uma das leis que diz: Deus não precisa de você, mas você precisa desesperadamente de Deus. Eu lembro quantas pessoas me criticaram por fazer essa afirmação tão enfaticamente. É uma lei da vida espiritual. Deus não precisa de você.
Algumas pessoas receberam essa afirmação e ficaram pasmas. Algumas mandaram mensagens para mim dizendo que eu estava sendo radical demais. Você percebe, nós deslocamos o eixo da vida. O eixo da vida somos nós. Está errado. É tudo sobre Deus, tudo sobre Deus, nada sobre nós, é tudo a respeito dele, não é a nosso respeito. Então, quando a gente está passando por problema, é melhor lembrar que é tudo sobre Deus. Nós poderíamos dizer isso dessa maneira, porque Deus guarda o que Ele nos dá, nós podemos louvá-lo, exaltá-lo. Ou seja, Deus prometeu uma herança, e Deus está nesse exato momento guardando essa herança para cada um de nós. A reflexão de hoje, irmãos, é um chamado para o louvor, porque Deus guarda o que Ele nos dá. E se Deus guarda o que Ele nos dá, nós podemos louvá-lo, irmãos, por sua grande misericórdia. É o que diz o versículo 3. Diz assim: conforme a sua grande misericórdia. Aqui está uma notícia. É tudo sobre a misericórdia de Deus, não é nada sobre os nossos méritos. Funciona na base da misericórdia de Deus, não na base dos seus méritos. E o texto ainda diz, grande misericórdia. A palavra grande significa abundante, muito mais. É uma misericórdia abundante, ela é grande, ela é muito mais. A misericórdia de Deus, em sua grande magnitude, é estendida para pessoas miseráveis como você, como eu. Não há pecado tão grande que a infinita e super abundante misericórdia de Deus não possa cobrir. Efésios 2,4 fala desse Deus que é rico em misericórdia. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia, irmãos. É por causa dela que eu não sou consumido quando eu peco. Segundo, eu louvo a Deus pelo novo nascimento. De acordo com a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Regenerar, gerar novamente. É o novo nascimento. E ele é crucial. Pedro gosta de se referir ao novo nascimento nos seus escritos. Lá no versículo 23 você encontra de novo isso, pois vocês foram regenerados. Olha, Pedro falando de novo do novo nascimento. Pedro está simplesmente reiterando o que Jesus disse. Assim como cada um de nós já teve um nascimento físico, quando nós nascemos, nós também precisamos de um nascimento espiritual, se a gente quer ir para o céu. Para entrar na terra, a gente nasce fisicamente. Para entrar no céu, a gente precisa nascer do Espírito. Na sua conversa com Nicodemos naquela madrugada, Jesus deixou bem claro isso. Versículo 3 de João 3, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você entende? Nascer de novo é crítico. Jesus disse que a única maneira de entrar no reino de Deus é nascer de novo. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Porque a única maneira de entrar no reino de Deus é nascer de novo. Isso é crítico, isso é fundamental. Alguém colocou dessa maneira: se você só nasce uma vez, você morre duas vezes. Agora, se você nasce duas vezes, você só morre uma vez. Você já nasceu de novo? Você já nasceu pela segunda vez? Isso é crítico. E nós precisamos louvar a Deus pelo novo nascimento. Porque Deus nos guarda, irmãos. Nós podemos louvá-lo pela viva esperança. É difícil manter a esperança nesse mundo tão anticristão como a gente está vivendo? É difícil. É difícil, irmãos. Existe um antagonismo ao cristianismo tão grande nos dias de hoje. A internet está cheia de vídeos feitos pelos muçulmanos que estão perseguindo e massacrando os cristãos. É fato, é real que tem gente no nosso mundo morrendo porque é cristão.
É fato. Talvez no Brasil a gente nem chegue a ver isso. Jesus volte antes. Mas, querido, é fato que na nossa terra, que na nossa pátria, nós vivemos um tempo em que nós cristãos estamos debaixo de perseguição. Os nossos valores estão em discussão no Congresso Nacional. Aprovação de casamento gay, taxação das igrejas, e tudo mais contra a palavra de Deus. Os valores cristãos estão sendo discutidos. É difícil ser cristão nos dias de hoje, irmãos. Nos dias de hoje. Quem tem coragem de, na sua sala de aula de faculdade, qual rapaz, na sua sala de aula, lá na faculdade, tem coragem de ir para frente e defender a virgindade até o casamento? Quem faz isso? Valores bíblicos. Qual a moça que faz isso? Valores bíblicos estão sendo discutidos. A gente precisa, irmãos, ter esperança nessa vida. As pessoas nos dias de Pedro estavam sendo persistentemente perseguidas, e eu gosto de como Pedro não menciona a esperança como algo sem vida. Não, ele diz a esperança viva, viva. Ele nos regenerou para uma esperança viva, viva. A esperança não é apenas difícil de encontrar, ela é difícil de definir. Algumas pessoas comparam esperança como aquele sentimento de otimismo, que tudo vai dar certo. Vai dar certo, no final dá tudo certo. Aí eles acham que isso é esperança. Duas definições baseadas na Bíblia sobre esperança. Esperança é a certeza futura, baseada numa realidade presente. Eu espero algo no futuro, porque eu tenho algo aqui no presente. Eu tenho a promessa de Deus, eu tenho a palavra de Deus comigo, por isso eu posso esperar algo no futuro. Então, esperança é uma certeza futura, baseada em uma realidade presente. Outro conceito, esperança é desejar o que Deus já nos prometeu. Agora, no Velho Testamento, esperança significa se unir em conjunto, geralmente por torção. A palavra esperança no Velho Testamento é unir em conjunto, geralmente por torção. É a ideia de uma corda. A corda tem dois cordões e ela é enrolada junto. A ideia de esperança no Velho Testamento se refere a esse tipo de fabricação de corda. São coisas que são enroladas juntas, que formam uma só coisa. Então, assim entendida, a esperança significa que eu trago a minha dor e o Senhor traz por outro lado as suas promessas. Eu uno a minha dor com as promessas de Deus. Ter esperança no Velho Testamento é envolver os meus problemas juntamente com as promessas de Deus. Um cordão são os meus problemas, o segundo cordão são as promessas de Deus. Isso é esperança. Nós poderíamos dizer isso de outra maneira. Segure a corda da esperança quando a vida é difícil e dura. Segure a corda da esperança quando a vida é difícil e dura. Agora, você sabia, Eclesiastes 4:12 acrescenta uma terceira corda, ou um terceiro cordão a essa corda. Diz Eclesiastes 4:12, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 3 dobras. Eu trago o meu problema, Deus traz as suas promessas, e Jesus Cristo vem para confirmar tudo isso. Você entende? Eu me apoio nas promessas de Deus, e eu olho para o Filho de Deus e vejo Ele é o grande cumprimento de tudo que Deus prometeu. Eu vou com a minha dor, Ele vem com as suas promessas, e eu olho para Jesus, Ele confirma tudo que Deus quer fazer na minha vida. É o cordão de 3 dobras. Esse cordão, ou essa corda, não se parte tão facilmente.
palavra esperança mencionada cerca de 52 vezes na Bíblia. Isso é esperança para cada semana do ano. Você começa essa semana com uma boa dose de esperança. É esperança para o ano inteiro, querido. A sua esperança é viva? É viva? Eu louvo a Deus pela esperança viva que Ele faz brotar em meu coração. Eu louvo a Deus pela certeza da ressurreição. Porque Deus guarda o que nos dá, eu posso louvá-lo pela certeza da ressurreição. A última parte do versículo 3 diz: por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tudo é ligado à ressurreição de Jesus. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, 17: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. A ressurreição é base da nossa fé. Tim Keller, pastor norte-americano em Nova York, igreja presbiteriana, ele estava certo quando ele escreveu: se Jesus ressuscitou dos mortos, você tem que aceitar tudo o que ele disse. Agora, se ele não ressuscitou dentre os mortos, então por que se preocupar com alguma coisa? Vou viver conforme dá na cabeça. Se ele não ressuscitou, a ressurreição é base da nossa fé. Ele diz que se Jesus ressuscitou dos mortos, isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Querido, escute bem. Se você tem um passado que você não pode mudar, ou se você tem um presente que você não consegue tolerar, suportar, ou se você tem um futuro que não pode enfrentar, querido, você pode ter esperança através da ressurreição. Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder está à sua disposição. Você pode buscar esse poder que vai ajudar a enfrentar o seu presente intolerável e o seu futuro que você não pode enfrentar. Você enfrentará na força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós podemos ter certeza da ressurreição. E já que Jesus está vivo, a nossa esperança está viva. Que lindo tema, Andréia, que lindo tema para o congresso: vivo e comigo. Ele está vivo e Ele está comigo. Que grande esperança eu tenho na minha vida. Sim, eu posso louvar a Deus porque Ele guarda o que nos dá, e eu posso louvá-lo pela nossa herança garantida. Versículo 4 começa dizendo: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Essa semana eu li a história de um homem chamado Jack Wurm. Jack Wurm. 1949, esse homem estava sem dinheiro e desempregado, ou seja, no sal. Um dia, ele estava caminhando ao longo de uma praia, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele encontra na areia uma garrafa, arrolhada. Dentro dessa garrafa, um pedaço de papel. Ele abre a garrafa, ele tira o pedaço de papel, e ele descobriu que nesse pedaço de papel estava a última vontade e o testamento de uma mulher chamada Daisy Singer Alexander. Você é costureira, você já ouviu esse nome? Singer. Já ouviu esse nome? Singer? Quem é Singer? Ou o que é Singer? Máquina de costura. Daisy Singer Alexander, herdeira da fortuna das máquinas, ou da fábrica das máquinas de costura Singer. Muito bem. O que dizia aquele bilhete? O bilhete dizia o seguinte: para evitar confusão, eu deixo toda a minha propriedade para a pessoa de sorte que encontrar esta garrafa. 12 anos antes, ela havia jogado essa garrafa no rio Tamisa, em Londres, na Inglaterra, do outro lado do mundo. Por 12 anos, essa garrafa vagou pelos oceanos, até chegar em São Francisco. Naquele dia,
em que Jack Worm ia passando por aquela praia. Sua descoberta rendeu para ele uma fortuna de 6 milhões de dólares em 1949. Você gostaria que isso acontecesse com você? Gostaria? Vai você passando pelas margens do rio Muriaé. Não tem o glamour de São Francisco, né, irmãos? Vamos adaptar o negócio, né? Aí você encontra uma garrafa, dentro dessa garrafa um bilhete, você abre, vamos adaptar o negócio, né? E você encontra uma carta do José das Couves. José das Couves, herdeiro do galinheiro do seu avô. Ok. Você gostaria que isso acontecesse com você? Meu querido, na verdade isso já aconteceu com você. Já aconteceu. A sua herança é infinitamente maior do que Daisy Chin Singer deixou para Jack Worm. Infinitamente maior. Se você é nascido de novo, você se tornou herdeiro de Cristo. Uma herança é algo deixado para trás por alguém que morreu, é um presente para aqueles que vivem, de alguém que não vive mais. Então veja bem, se você está salvo, você tem uma herança de alguém que morreu, mas está vivo agora, guardando o que ele prometeu lhe dar. O apóstolo Paulo orou para que os crentes compreendessem a gloriosa riqueza da herança que os crentes têm. Efésios 1:18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas gloriosas da herança dEle nos santos. Irmãos, a gente precisa orar para que os nossos olhos se abram e a gente veja que nós somos herdeiros de um reino que não tem fim. Nossos olhos estão fechados. A gente diz Jack Worm é um homem de sorte, porque encontrou uma herança de 6 milhões de dólares. E nós, irmãos? Nós que já somos herdeiros, nós que temos uma riqueza gloriosa como herança, a gente esqueceu disso, a gente não vive mais pensando nisso. A gente não foca mais no céu, nosso coração está tão plantado nessa terra, que tudo que a gente pensa se refere a essa terra. Homem de sorte é o homem que é salvo por Jesus, sem merecer, pode viver nessa terra como um Lázaro, comendo das migalhas que caem da mesa do rico, mas quando morrer, ele vai receber as riquezas gloriosas da herança que Deus tem para cada um de nós. Jesus afirma isso em Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Foi Jesus quem disse isso, irmãos. Salmo 16, versículo 5 ainda diz na versão revista e corrigida: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Pedro descreve essa herança de 4 maneiras. Ele diz: essa herança não pode ser destruída, ela é imperecível, ela não pode ser contaminada, ela é imaculada, ela não pode ser deteriorada. Tiago 1:11 diz: porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Isso se refere a todas as outras coisas nesse mundo, mas a herança que Deus nos dá, ela não pode ser deteriorada. E Pedro ainda diz que ela é definitiva, é herança guardada nos céus para vocês. Jack Worm achou naquela praia o testamento, a última vontade de Daisy Singer, mas ele nunca colocou a mão no dinheiro. Claro, irmãos, os advogados da família entraram com recursos infinitos. A sua herança não. Ela não pode ser destruída, contaminada, deteriorada. Ela é definitiva. Ela é sua. Sua. Porque Jesus pagou o preço altíssimo por ela.
Você notou que Pedro mudou no finalzinho? Ele não está falando para nós, eu e vocês, ele está falando para você. Para você. Essa herança é pessoal. Porque Deus guarda o que Ele nos dá. Nós podemos louvá-lo, porque Ele nos protege. Deus protege você. Deus não vai jogar você fora. Deus não vai desqualificar você. Ele mantém a sua herança. E porque Ele mantém a sua herança, Ele protege você. Versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ele vai guardar você. Conta-se a história de um escocês muito calado, aquele tipo de homem caladão, sabe como? Homem caladão. Normalmente o homem caladão conversa com mulher, casa com mulher faladeira. Homem caladão. O cara é caladão, não é? Você está lembrando de alguém? Você é mau, hein? Ele era caladão, mas ele deixou instruções sobre o que escrever na lápide do seu túmulo. Na lápide do seu túmulo, ele queria uma única palavra. E na lápide do seu túmulo foi escrito: protegido. Protegido. Você entende, querido? Você é um protegido por Deus. Isso também é um termo militar. Se refere a uma guarda militar, uma guarnição de soldados. Sem dúvida alguma, foi reconfortante para aqueles cristãos para quem Pedro escreveu naquela época de perseguição. Eles estavam sendo massacrados. Foi bom lembrá-los de que eles eram protegidos por Jesus. Meu querido, não importa a gravidade ou a enormidade dos seus problemas atuais, Deus está guardando você, Ele vai manter você, Ele vai trazê-lo até a sua herança, que está guardada para você. Se você é nascido de novo, você tem uma herança, e você é protegido. Deus protege você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus protege você. Isso tem que acalmar nossos corações, irmãos. Tem que acalmar. Deus guarda e protege você. Isso deveria nos levar a um incrível respeito e reverência diante de Deus. Eu comecei falando de reverência. Reverência no culto. Mas tem que haver reverência na vida. Deus guarda o que Ele nos dá. Por isso nós vamos louvá-lo por sua grande misericórdia, pelo novo nascimento, pela viva esperança, pela certeza da ressurreição, pela nossa herança garantida e por nos proteger. Louve a Deus por isso e continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Eu li essa semana a história de uma nadadora de longas distâncias. Ela nadava quilômetros, e ela batia recordes, nadando quilômetros e quilômetros. Um dia ela estava atravessando uma baía. Ela seria a única mulher a conseguir atravessar a nado aquela baía. Mas era um dia muito nublado, e a água estava extremamente gelada. Ela foi acompanhada por diversos pequenos barcos, de pessoas que a incentivavam, de apoio técnico, para ela fazer aquela travessia a nado. Mas o nevoeiro era tão intenso, que ela mal podia ver os barcos ao seu redor, mas ela nadava. Em determinado momento ela diz: não aguento mais. O seu técnico de dentro do barco a incentivou, dizendo: não, continue, falta tão pouco. E ela então desistiu e pediu para entrar no barco. Faltava menos de 1 quilômetro para ela conseguir alcançar o recorde. E ela então, na entrevista, ela disse assim: eu não quero me desculpar, mas eu sinto que se eu pudesse apenas ver a terra, eu não teria desistido. Meu querido, minha função nessa manhã é mostrar para você a terra, que Deus está preparando para nós, uma herança linda,
bendita e maravilhosa, que está guardada com Deus. Meu querido, não desista, não desista, falta tão pouco. O que Deus tem guardado para você, nada nem ninguém vai tirar de você, nada nem ninguém, é seu, é seu. Você pode estar atravessando um momento crítico na sua vida, continue agarrado com Jesus, não se dobre, não ceda, não abra mão. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela herança que temos em Jesus, guardada no céu para cada um de nós. Que o vislumbre, que a visão dessa herança não nos deixe desistir. Pelo contrário, nosso coração se encha de esperança e que a gente continue caminhando com Jesus. Eu não desisto, eu não abro mão dos meus valores, eu caminho com o Senhor. Leva-nos em paz, protegidos e guardados por Ti, Pai, para um domingo na Tua presença, em nome e por amor de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Bom domingo, Deus os abençoe.